Nesse vídeo você vai descobrir para que serve o diazepam. Quem nunca ouviu falar do Valium, um remédio muito famoso usado para insônia, ansiedade, convulsão, primo do Rivotril, outro famosinho aí no mercado. Ele faz parte da classe dos benzodiazepínicos, agindo como um potencializador de um neurotransmissor chamado GABA. Calma, tá confuso, a gente vai explicar. Ele foi lançado no mercado como um remédio para sono e ansiedade e virou uma enxurrada de prescrições, sendo o remédio mais prescrito de 1969 a 1982 e ainda hoje é um dos remédios mais usados no mundo. Mas será que ele é tranquilo? Ou será que ele tem efeitos colaterais? Pois bem, hein? Vou dar já um spoiler, ele é tarja preta, então já dá para imaginar. A marca de referência é o Valium e os principais similares são Dienpax, Diazefast, Relapax e o Compass. E afinal, para que serve o diazepam? Pessoal, bem-vindos! Deixa um like aqui pra gente se você ainda não conhece o canal. Vamos lá que a gente está falando sobre remédios. Eu sou o Dr. Saulo, médico neurologista. E eu, doutora Maria Fernanda, médica psiquiatra. E hoje estamos falando sobre o diazepam. Ele é um remédio muito prescrito pelo mundo inteiro. Ele veio para o mercado como um remédio para relaxar, estresse, para os quadros de ansiedade, como transtorno de pânico ou transtorno de ansiedade generalizada. Ele também é um indutor e mantenedor do sono, então é muito utilizado para insônia e para tratamento de abstinência ao álcool. E na neurologia a gente também utiliza muito ele para crise convulsiva, isso mesmo. No hospital, ele é a primeira opção de tratamento para aquelas crises convulsivas que duram muito tempo, as chamadas estado de mal epiléptico. Legal. Ele é um tarja preta, e é aqui que mora o perigo, pois ser tarja preta significa que é um remédio com potencial de gerar dependência, vício e tolerância, que significa precisar de doses cada vez maiores para obter os mesmos resultados. Ele conta com alguns outros perigos também, como aumento do chance de queda e tontura e prejuízo da memória. Isso mesmo, hein? Da memória. Mas isso é bate-papo para o próximo vídeo, que é sobre os alertas e efeitos colaterais do diazepam. Não perca! Para entender o mecanismo de ação do diazepam, precisamos primeiro explicar como o nosso cérebro funciona. Veja, temos as células do nosso sistema nervoso central, que são os neurônios, mas eles não se encostam, fica um espaço entre eles, que é chamado de fenda sináptica. Então, uma das formas que os neurônios encontram para se comunicar é através da liberação de substâncias químicas que são chamadas neurotransmissores. Quer exemplo de neurotransmissores que você já deve ter ouvido falar? Serotonina, noradrenalina, dopamina, GABA, acetilcolina. No geral, um neurotransmissor ele é liberado e se encaixa na outra célula, de uma forma perfeita, como se fosse uma chave numa fechadura. E depois ele é recaptado. O que significa isso? Ele é reabsorvido pela célula. Legal, mas aqui na nossa conversa, o neurotransmissor que mais interessa é o GABA, que significa ácido gama-aminobutírico, nome estranho, né? Vamos tentar explicar para que ele serve. Prefiro o GABA, fica com o GABA que é mais fácil. Ele é um neurotransmissor com efeito inibitório no cérebro, ou seja, ele leva uma informação de relaxamento para o neurônio. E adivinha só? O diazepam se liga em receptores GABA nos neurônios, atuando como se fosse o GABA. Por isso a gente fala de uma ação GABAérgica, fazendo com que ocorram efeitos inibitórios em algumas regiões do nosso cérebro. Então, assim dá para a gente dizer que ele é um anestesiador, atuando e inibindo áreas da emoção. Assim, ele acaba ajudando a reduzir aquela sensação de ansiedade. E aí tá um outro uso do diazepam também, né? Ele acalma, deixa a gente mais tranquilo. Então, às vezes, as pessoas estão muito agitadas ou agressivas no pronto-socorro e a gente pode acabar utilizando ele ali. Inclusive, por esse efeito anestesiador, ele até foi vendido lá atrás, né, na história, com a ideia de ser um remédio para relaxar. Antes era isso, a diazepam para você relaxar. Olha só. E inibindo outras áreas do cérebro, como a formação reticular ascendente, ele induz e mantém o sono, explicando também o seu uso para as insônias. Importante ressaltar que fazer o uso do diazepam sem indicação é uso indevido, portanto, não tem como tomar esse remédio por autoprescrição. Precisa do acompanhamento médico, é perigoso, pode te dar efeito colateral, pode não ter efeito terapêutico, então nada de se automedicar.
Mesmo remédio que pode causar para uma pessoa um efeito bom, para outra pode causar, por exemplo, uma reação, um efeito colateral. Ah, e olha essa curiosidade, talvez a grande vantagem do diazepam é seu custo acessível, em torno de R$30 uma caixinha do Valium, que é a marca de referência, e usualmente a gente tem os genéricos disponíveis pelo SUS. Vale lembrar que o diazepam não é uma medicação que conserta o defeito por trás da ansiedade. Como assim? Na ansiedade, nós temos desajustes químicos no nosso cérebro, né, em relação à serotonina, noradrenalina, e não do GABA, que é onde o diazepam atua. Então, significa que o diazepam alivia sim a ansiedade, mas ele não vai corrigir as vias de serotonina e noradrenalina para resolver mesmo o problema. Então, ele é só o que a gente fala de um sintomático. Eu gosto de dar o exemplo da dipirona para dor de garganta. Se eu estou com dor de garganta e eu tomo a dipirona, minha dor passa, a febre passa, mas ela não trata. Se eu não tomo um antibiótico, eu não consigo resolver o meu problema. Então, quem corrige mesmo o meu problema da ansiedade são os antidepressivos. Isso, você não ouviu errado. Os antidepressivos é que foram inventados e são usados para depressão e também para corrigir a ansiedade. Então, eles teriam o efeito aqui do antibiótico na minha dor de garganta. O diazepam tem o efeito da dipirona, ele só alivia. Então, ele é para um uso pontual, para um uso esporádico, bem pensado, ele ajuda ali a aliviar de imediato uma crise de ansiedade ou de pânico, né? Ou num quadro, às vezes, de agitação, ele também vai ajudar. Mas por isso que a gente tem que usar por um período curto, que a gente fala no máximo de 2 a 4 semanas. Tá? Agora, se eu começo a usar ele cronicamente, todos os dias, para manejar a ansiedade, o risco de dependência é muito grande e a gente tem alternativas melhores. Então, temos uma medicação que dá alívio na ansiedade, mas não resolve ela de verdade, e que apresenta risco de causar dependência e do corpo acostumar com a dose, como vamos explicar no próximo vídeo. Ponderação aqui é, será então que vale a pena utilizar diazepam? Existem remédios mais eficazes e seguros para ansiedade, como dissemos, e também para sono. Então fica para você a filosofia e conclusão. Você quer saber os cuidados que você tem que ter ao usar o diazepam e os efeitos colaterais dele? Não perca o próximo vídeo, a nossa parte 2. Pessoal, só um parênteses rápido antes da gente ir embora. Não é que a gente goste ou desgoste do diazepam, tá, pessoal? A gente não tá aqui para colocar ou trazer a nossa opinião pessoal. Nem para julgar quem usa diazepam. Se você por algum motivo usa, se seu médico prescreveu, com certeza tem um sentido para isso, continue usando. Mas é que como ele é um medicamento tarja preta, a gente precisa falar sobre os riscos do uso desse medicamento em relação à abstinência e dependência. A gente se vê então na próxima semana, deixa aqui o seu joinha, curte o canal, até lá. Ela faz parte da classe dos... eu falei ele, você vai falar ela? Ele, né? Quem que é ela? Ninguém. Então vai. E ele faz... Não, vai do zero não. Zero. Então vai. Do zero você começa? Tá, vai. Galera que é? Vai do zero. É você.